e aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar esta noite. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, é que te pedimos que o Senhor ilumine a mente do teu filho para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ó Pai, prepara o nosso coração para receber da tua palavra. Exorta, ensina e edifica a tua igreja pelo poder da palavra do Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, usa o teu filho mais uma vez para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, se você pode, ainda de pé, abra sua Bíblia do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 14, uma palavra conhecida, mas o Senhor Deus colocou em nosso coração. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo de número 14. Louvar a Deus por mais uma vez estar nesta casa. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, sempre está me acompanhando, irmã Gilene, pela vida do nosso amigo, pastor Edson. Deus abençoe, meu pastor. Mais uma vez, uma gratidão, uma alegria e a confiança por nos ceder a oportunidade para falar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que eu preciso aprender com Ele, mas o Senhor Deus tem nos dado graça. Os irmãos encontrou João 14, podem dizer amém? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E se você pode, diga amém. Tome seu assento, adorando, engrandecendo, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, para sermos muitos objetivos nessa noite, naquilo que o Senhor Deus tem colocado ao nosso coração, orando ao Senhor e falando com Deus, o Senhor nos impulsionou, nos direcionou a esse texto, um texto conhecido de João 14. E ao chegar aqui, ao dobrar os joelhos no chão, ainda agora, quando chegamos aqui ao púlpito, o Espírito do Senhor fala forte ao meu coração acerca de preocupações. E quantas preocupações, irmãos! E em nome de Jesus Cristo, eu sei que eu e você temos problemas, mas nesse momento, leve seus pensamentos ao Senhor Deus e atente o seu coração para a palavra. Não deixe que as preocupações venham roubar a boa parte que é a palavra do Senhor nessa noite. Pensando nisso e na direção do Espírito, uma rápida introdução para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Se os irmãos lerem a Bíblia, no mesmo Evangelho, no capítulo de número 13, os irmãos vão ver que Jesus Cristo está celebrando a última ceia com os seus discípulos, e no capítulo de número 13, o Senhor Jesus, ele vai nessa ceia anunciar, ele vai avisar, ele vai declarar quem era um dos traidores que ali estavam com ele, ou queria fazer com Cristo. Nesta última ceia, Jesus também declara as últimas instruções para os seus discípulos, porque estava chegando a hora de Jesus ser glorificado, ou seja, estava chegando a hora dele retornar para o Pai, para ele retornar aos céus. E nesse cenário do capítulo de número 13, que Jesus está orientando os seus discípulos, é interessante que quando Jesus está passando as suas últimas instruções, o Espírito do Senhor me fez entender que gerou medo no coração dos discípulos, que gerou preocupação, porque Jesus, irmãos, está prestes a retornar ao Pai. Uma coisa é você ter a certeza e a convicção de que Cristo está contigo, outra coisa é a ausência do Senhor. Então,
bate uma preocupação no coração dos discípulos, porque Jesus está dizendo para eles que é chegada a hora, vai chegar o momento de ser glorificado, vai se cumprir as promessas, ou seja, vai cumprir o propósito para o qual Jesus Cristo veio ao mundo, e surge essa preocupação. O texto não diz claramente com essas palavras, mas nas entrelinhas do texto, nós conseguimos entender que os discípulos ficaram preocupados. Nós conseguimos entender que os discípulos sentiram medo. E se eu fosse dar um tema nessa noite, pelo Espírito do Santo do Senhor, eu diria, vencendo o medo. Porque o medo é algo natural, é um sentimento que sobrevém a todos nós. E a diferença do medroso e do corajoso, ambos têm medo, a diferença é que o corajoso sabe controlar o seu medo. E os discípulos, com esse medo atemorizado, é tão certo que o medo, o anseio e a angústia começam a tomar conta dos discípulos, pois eles estão recebendo as últimas instruções. Além desses sentimentos, há uma preocupação excessiva. Eu não estou dizendo que nós não devemos ficar preocupados, isso é impossível. Mas que nós devemos ter cuidado com preocupações excessivas. Se preocupar além de certos limites. Os discípulos têm essa preocupação e ainda o descontrole das suas emoções, que acaba, no final de tudo, ou somando tudo isso, abalando a sua fé. Prova disso é que o texto que lemos, João 14, já abre o texto, ou abre o capítulo com a fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Jesus, ele já abre o capítulo 14, exortando os seus discípulos para que eles não tivessem medo. Jesus já abre o capítulo 14, exortando os seus discípulos para que eles venham manter a fé e para que eles venham continuar crendo nele, mesmo em dias difíceis. E cá para nós, quão dias difíceis a igreja do Senhor Jesus tem vivido nessa terra. Se olharmos um pouco no retrovisor e analisarmos o ano de 2020, a tempestade, a luta e a dificuldade que foi para a igreja, aliás, que foi para o Brasil, que foi para o mundo, uma surpresa, algo nunca vivido, e de repente nos vemos em algo novo, e de repente nos vemos em uma situação diferente, mas que nos gerou medo. E de repente nos vemos em um cenário que nos gera preocupação. As incertezas da vida começam a tomar conta do coração das pessoas. As incertezas dessa vida começam a entrar no coração da igreja. E de repente já não se sabe mais, ou não temos a plena convicção do que será o nosso amanhã. Mas a Bíblia nos diz, ela nos garante que o nosso ou a nossa vida está guardada por Deus, que a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. É tão certo disso que diz a palavra que até os cabelos da nossa cabeça estão contados na mão de Deus. E é nesse cenário que eu vejo os discípulos, como eu vejo a igreja. A incerteza anda abalando a fé das pessoas, pastor. A incerteza, o medo, a angústia, as aflições, as solicitudes dessa vida têm roubado a adoração da igreja. E nós, como igreja, ficamos tão preocupados com as coisas dessa vida e torno a dizer, não tem problema nenhum. E eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não estou preocupado. Mas o grande problema é as preocupações excessivas, que roubam a adoração, que roubam o tempo de estar na presença de Deus.
que roubam do nosso coração o lugar de Jesus, a prioridade, a primazia, o centro, por causa das preocupações. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Queridos irmãos, nunca vimos tempo tão difícil, tempos tão trabalhosos. Aleluia. Os discípulos estão enfrentando uma crise, porque não sabem como será o dia de amanhã. Jesus Cristo se despedindo, instruindo eles, e o medo batendo em seu coração. O medo era tão grande, e eu vou ficar focado nesse tema, pois é aqui que o Espírito me orientou. O medo era tão grande dos discípulos, irmãos, que eles estavam com insegurança. O medo era tão grande que eles estavam com instabilidade emocional. O medo era tão grande que a fé começou a se abalar. Prova disso, olha o versículo de número 4. Olha o que está escrito: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Olha o verso 5, a resposta de um dos discípulos de Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. O medo estava gerando nos discípulos a falta de direção. E é interessante que eles estavam andando com Cristo o tempo inteiro com Jesus, e mesmo assim, por aproximadamente 3 anos e meio, recebendo orientação do próprio Senhor Jesus Cristo, ainda havia incertezas, ainda havia dúvidas. E será que nessa noite, algum crente que entrou aqui ainda com dúvidas? Será que alguém nos ouve na transmissão online com dúvidas acerca da sua fé, acerca da pessoa bendita de Jesus Cristo, acerca dos propósitos do céu para a vida da igreja? Meus irmãos, aleluia. A situação estava tão complicada, glória a Deus, que se você pegar a Bíblia, do capítulo de número 14 até o capítulo de número 17, você vai ver que Jesus está instruindo os discípulos, que Jesus está exortando os discípulos para que eles continuassem crendo. E é interessante que nessas instruções de Jesus, nessa exortação de Jesus, Jesus fala das promessas do céu. Jesus fala da vida eterna com Ele. Jesus Cristo fala da vinda do Espírito Santo de Deus. Só que aqui entra um outro grande problema. Jesus está falando sobre as coisas do céu, e os discípulos ainda estão apegados com as coisas da terra. Irmãos, essa mensagem ela vem como um despertamento para a minha vida e para a sua vida enquanto igreja de Cristo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo em breve, mais um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá, e não tardará. Queridos irmãos, eu preciso que você entenda essa mensagem pelo Espírito do Senhor. Se prepara, se coloque na brecha, oh glória, tome conta da sua vida espiritual, porque para muitos estamos já na última semana das 70 semanas profetizadas por Daniel. Para muitos já estamos na 4ª vigília. A última vigília é o último momento da igreja de Cristo na terra. Então se prepare, não fique tão apegado com as coisas daqui, mas coloque a casa em ordem, porque certamente Ele vem.
Certamente, irmãos, certamente Ele vem. Como a chuva desce e para o céu não volta, como a neve também desce e para o céu não volta, certamente é a vinda de Jesus Cristo, irmãos. Ele virá, Ele virá, Ele virá. E nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis. Quantos de nós, irmãos, perdendo a fé, sucumbindo na caminhada com Cristo, porque começamos a perder o nosso alvo, a nossa prioridade. E eu preciso que você entenda que nós estamos aqui como forasteiros, passageiros nessa terra. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu com Jesus. Mas vamos mais um pouco no texto. Para você ter certeza que os discípulos estavam tão envoltos com medo, com angústias, com preocupação, com falta de direção, que se você ler o capítulo de número 18, o versículo de número 27, você vai ver que um dos mais íntimos de Jesus, o apóstolo Pedro, ele vai negar a Cristo. E eu não vejo outro sentimento para Pedro negar a Cristo a não ser o medo. Porque quando Jesus foi preso no Getsêmani, você vê que Pedro, naquela sua euforia, saca da sua espada, corta a orelha do sumo sacerdote. Jesus faz um milagre, cura o moço. E quando eles levam a Cristo, ao decorrer do capítulo, você vai ver que Pedro e João vão acompanhando, não é nem de perto, é de longe. Por causa do quê? O medo. É mais ou menos o seguinte: se eles vierem atrás de nós, a gente dá no pé que dá tempo de correr ainda. Oh, glória! O medo, irmãos! Aí tem todo aquele processo. Jesus vai diante do sacerdote Anás, depois do Caifás. E nesse período, Pedro nega Cristo uma, duas, no versículo 27, a terceira vez. E diz o texto que o galo cantou. Tudo isso por causa do... Vamos lá, irmãos, por causa do... medo. Eu não vim trazer uma mensagem para você ficar com medo, mas eu vim lhe trazer uma mensagem para você vencer o medo. Glória a Jesus. O medo era tão grande no colégio apostólico, ou entre os discípulos, que no capítulo de número 20, do mesmo evangelista, ou do mesmo evangelho de João, no versículo de número 19, olha só, Jesus Cristo, no capítulo de número 20, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado no terceiro dia, e no capítulo 20, versículo de número 19, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos estavam trancados com medo. A Bíblia vai dizer que as portas estavam cerradas e eles dentro com medo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Aí Jesus aparece no meio e diz: paz seja convosco. Tem paz para você nessa noite. Tem paz de Jesus. Tem paz. Irmão, eu não sei o que você está passando ou o que você passou nesses últimos anos, nesses últimos dias, nessas últimas horas, ou o que lhe preocupa, ou o que está lhe angustiando, mas eu sei lhe dizer que quando Cristo está dentro, o crente tem paz, te anima, te alegra, tem paz de Deus para o seu coração, tem paz de Deus para a sua alma, tem paz de Deus para o seu espírito.
Não é a situação que você está passando que vai lhe parar, mas o príncipe da paz, o rei dos reis e senhor dos senhores, ele está comigo, ele está com você. Já profetizou Naum que o caminho dele é na tormenta. Você pode ter chegado aqui no meio de uma tempestade, mas você tem paz, você tem paz, você tem paz, você tem paz. Volte para casa, deita, dorme em paz. Jesus está com você. Paz seja convosco. Oh, glória a Deus. O príncipe da paz estar aqui nessa casa, nessa noite. Eu não sei o que aflige a sua alma ou o que lhe preocupa. Descansa em Deus. Me parece que eu vejo o barco balançando, as ondas entrando dentro e o príncipe da paz deitado, descansando e dizendo: tenha calma, tenha paz, não tenha medo, tenha calma, tenha paz, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que tem hora, na condição de homem, as ondas são tão bravias, o mar é tão causticante, a sombra mesmo. Tem hora que a gente diz: agora eu vou morrer, Jesus, agora eu vou sucumbir. Aí de repente ele se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Esse Deus que você serve está aqui, e enquanto você está aqui, há uma palavra do altar: mar, aquieta-te hoje, vento, para hoje, porque chega a paz, chega a bonança, chega a bonança. Chega a bonança, irmãos. Tenha paz em meio aos tempos de guerra. Tenha paz em meio aos tempos de aflições. Tenha paz em mesmo a dias de angústia, no dia mau, no dia da adversidade, no dia que a enfermidade chegar, no dia que a porta fechar, no dia que a salvação ainda não encontrar um dos teus. Tenha paz com Deus, tenha paz e aguarde e espere em Deus. Medo, eles trancados. Oh, glória. Queridos irmãos, e do ano passado para cá, muitos de nós, Igreja de Cristo, ficamos com medo. Muitos retrocedemos na fé. Muitos abandonaram o barco. Muitos pararam na fé por causa do medo. Queridos, parece que eu vejo hoje a quantidade de irmãos e irmãs que outrora estavam conosco, mas sucumbiram por causa do medo. A nossa vida está na mão dele. A nossa vida está no controle dele. E nada vai acontecer com a igreja dele, a não ser que ele permita. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo em nome de Jesus Cristo. Essa fase vai passar, esse vento vai passar, esse mal, essa prova, ela vai passar. Daqui a pouco, mais um pouquinho, nós estaremos aqui cantando o hino da vitória. Daqui a pouco, esse vírus vai sair da nossa nação. Daqui a pouco, a economia vai melhorar, as portas de emprego vai abrir. Daqui a pouco, não tenha medo. Oh, maravilha. Jesus Cristo ressuscitou. Irmãos, depois de ressuscitado, Jesus passou 40 dias com os discípulos. Ressurreto.
já havia vencido a morte. E os discípulos continuaram com medo. Irmãos, olha para trás na sua vida um pouquinho. Jesus te sustentou até aqui. Você acha que Ele vai te deixar agora? Quantas lutas você já passou? Quantas provas você já venceu? Quantas dificuldades que alguém disse, agora ele para. Agora ela para. E você venceu. Ora bacandeira mai. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O grande eu sou está na sua vida, o grande eu sou está na sua casa, o grande eu sou está na sua família, o grande eu sou está contigo. Não tenha medo em nome de Jesus Cristo. Eu vim aqui liberar uma palavra profética na vida da igreja. O medo não vai lhe pegar. Aliás, depressão sai agora em nome de Jesus. Síndrome do pânico sai agora em nome de Jesus. Crise sai agora em nome de Jesus. Você que está na internet nos assistindo, está dentro de um quarto escuro trancado, receba a libertação agora, em nome de Jesus. O medo não vai te parar. O medo não vai parar a igreja de Jesus. O medo não vai lhe conter, o medo não vai lhe segurar, mas Jesus te reveste hoje, mulher. Jesus lhe reveste hoje, homem. Você vai voltar para sua casa diferente. Chega lá, bradando, estende a sua mão, clama na sua casa, faz o inimigo bater em retirada. Não tenhas medo. Não tenha medo, igreja. Os discípulos estavam no meio do barco, a tempestade açoitando, mas Jesus diz: vocês vão chegar do outro lado. Foi Jesus quem disse. E o medo entrando dentro deles. Aí vem o mestre andando sobre as águas. Se prepara para viver o sobrenatural de Deus. Jesus vai chegar de uma forma miraculosa na sua vida, na sua casa, na sua família. Você está pensando de uma maneira, Ele vai chegar de outra, porque Ele é Deus. Ela vem Ele andando pelas águas. O medo era tão grande que eles estavam com medo até do milagre, com medo de Jesus. Era um fantasma. Oh, glória. Vamos concluir? Quando foi que os discípulos perderam medo? Jesus já havia ressuscitado, já havia renovado as promessas, e mesmo assim eles estavam com medo. Quando foi que eles perderam medo? Se você pegar a sua Bíblia e ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, depois de ter ressuscitado, no versículo de número 3, Jesus passou 40 dias com eles. Irmão, 40 dias. Eu fico pensando, imagine Jesus ressuscitado, pastor Edson, 40 dias conversando com seus discípulos. Irmãos, era para eles saírem dali com a fé maior do universo, 40 dias com Cristo ressurreto, o corpo perfeito, o corpo bonito, resplandecente, já havia vencido a morte, Jesus já estava ali ressuscitado. Irmão, 40 dias ensinando, e o pensamento dos discípulos ainda era terreno. Porque quando Jesus passa 40 dias com eles, Jesus renova a promessa da vinda do Espírito Santo. E eles estão preocupados com essa vida na terra. É nesse tempo, Senhor, que Tu restaurarás o reino a Israel. Oh, irmãos. Aí Jesus já corta logo o assunto e diz o seguinte: olha... Não vos pertence saber
os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Era Jesus falando do céu e eles preocupados com a terra. Era Jesus falando das coisas do alto e eles focados nas coisas que é da terra. Irmãos, tira os olhos um pouco das coisas da terra. Começa a focar no céu. Há uma preocupação se a vacina vai sair, se não vai, se vai curar ou se não vai, se esse vírus sai ou se não sai, se a porta abre ou não se abre. Eu não sei o que é amanhã, diz a Bíblia, cada mal o seu dia, mas eu sei que a minha vida está na mão de Jesus, e se está na mão dele, tudo que vai acontecer está no centro da vontade de Jesus. Então descansa, tira os olhos um pouco da terra e começa a olhar para o céu. Começa a olhar para o céu. Começa a olhar para o céu. E quando os discípulos então perderam o medo, ou venceram o medo, depois dessa conversa de Atos, aí Jesus faz o seguinte: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Eles vão para Jerusalém, entram no cenáculo, e a Bíblia diz que eles começam a orar. Oh, glória! Oh, aleluia! E eles começam a orar. 1 dia, 2 dias, 3 dias orando, 4 dias, 5 dias, 10 dias. Quando foi que eles perderam o medo? Quando a Bíblia vai dizer, Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Jesus Cristo vai te renovar nessa noite. De repente veio do céu um som. Oh, glória! Como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados, como vocês estão aqui hoje, e foram vistas por ele línguas repartidas, a quais, como de fogo, pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, e o mesmo Espírito que encheu lá em Atos 2, o mesmo Espírito que encheu na rua Azusa, o mesmo Espírito que encheu em Belém do Pará, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, e Ele quer te encher, Ele quer te renovar, Ele quer te usar, Ele quer te capacitar. Então, abre a sua boca, adore a Ele, glorifique a Ele, porque esse Espírito está aqui. O Espírito Santo está aqui nessa noite. A presença dele é real nesse lugar. Quando é que nós vencemos o medo? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Depois deles terem sido cheios, irmãos, do Espírito Santo, uma ousadia desceu sobre a vida da igreja. Eles saíram daquele quarto como nunca haviam estado antes. A primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. O paralítico na Porta Formosa, anos sem andar, e uma simples palavra: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. A igreja começou a crescer, o evangelho começou a expandir, porque os discípulos perderam o medo. E por que eles perderam o medo? Porque eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E para piorar, irmãos, até para ser cheio, os crentes têm medo.
até para ser cheio do poder de Deus, nós temos medo. Mas em nome de Jesus, eu venho nessa casa na autoridade do Espírito Santo. A partir de hoje, a partir dessa noite, o medo não domina mais a sua mente, em nome de Jesus. O medo não domina mais as suas emoções, em nome de Jesus. O medo não vai reinar no seu coração, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, o Espírito Santo vai transformar a sua mente. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te encher, ele vai te moldar, ele vai te transformar, e você não vai mais ter medo. Jesus me autoriza a dizer que o espírito de ousadia, o espírito de fortaleza, o espírito de coragem está sobre a igreja. Não tenha medo. Não tenha medo, oh glória, não tenha medo. Vamos ficar de pé, irmãos? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, irmãos. O Espírito Santo quer te encher nessa noite, não tenha medo. O Espírito Santo quer te renovar, não tenha medo. O Espírito Santo quer te mostrar coisas grandes, não tenha medo. O Espírito Santo está te conduzindo a águas mais profundas. Lembra de Ezequiel? Enquanto as águas estavam no tornozelo, ele tinha o controle. Enquanto as águas estavam na canela, ele ainda controlava. Enquanto as águas estavam nos seus lombos, ele ainda tinha o controle. Sabe que o Senhor fala ao meu coração? Tem pessoas que estão se controlando, não estão querendo deixar o Espírito Santo agir. Mas eu tenho uma palavra para te dizer, nessa noite, Jesus está te levando de nível, Ele está te levando para águas mais profundas. Hoje você perde o controle, hoje quem assume é Jesus Cristo, quem assume é o Espírito Santo. O profeta disse: eu entrei nas águas e já não controlava mais, porque eram muitas águas. É nessas águas que o Senhor quer te mergulhar, é nas águas do Espírito Santo. Não tenha medo, não se espante, não se assombre. Eu sou o teu Deus, sou eu quem te guardo, sou eu quem te protejo, sou eu quem te abençoo, sou eu quem cuido da tua vida, da tua família. Não tenha medo. Seja renovado agora em nome de Jesus Cristo. Seja tocado agora pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Já tem pessoas sendo quebrantadas, renovadas. Não tenha medo. O amanhã está na palma da minha mão, diz o Senhor. Descansa o teu coração, não tenha medo, vai melhorar. Vem dias de bênção aí, vem dias de alegria, vem dias de alegria. Ora barracheira bacanaramanai, se prepara. Vem dia de risos, vem dias de risos para você. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio agora do Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo agora. Receba o abraço do Espírito Santo agora. Receba o renovo do Espírito Santo agora. Receba o batismo do Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, não tenha medo. Ora barra xeramanai. Se prepara, você vai voltar para sua casa diferente. Volte, abra bem a palma da sua mão, abra bem em nome de Jesus. O Espírito me dá autoridade, abra bem. Você vai receber a autoridade do céu agora. Se prepara, chega lá na sua casa, estende a mão nos quartos, estende a mão sobre os teus, comece a orar e repreender. O diabo não tem autoridade na tua casa, não. Não tenha medo. Receba a unção do Espírito agora.
Receba o toque do Espírito, receba os dons do Espírito Santo agora. Receba o dom de curar, receba o dom de profecia, receba a interpretação, receba o batismo, receba a autoridade. Não temas. Oh, glória a Jesus! Quantos creem que Jesus ainda é o mesmo? E Jesus é aquele que tira o medo, Jesus é aquele que afasta todo o medo do seu coração. Oh, aleluia! Ele diz: não temas, não temas, não tenhas medo, porque eu estou contigo. É a voz do Senhor bradando ao teu coração nesta noite. Não tenhas medo, aleluia, aleluia. Abre o teu coração. Glória a Jesus. Receba sobre a tua vida o poder que vem do alto, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba o poder que vem do alto. Aramaia sorabacai, eramande candorembas, andaia suria mahai. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Nunca duvide do que Deus pode fazer sobre a tua vida. Nunca duvide do que Deus pode e do que Deus tem para a tua vida, porque Ele é poderoso para sacudir a tua alma nesta noite e te encher de gozo do céu, te encher da alegria do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Confirmar a sua palavra em seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eramas. Oh, glória. Aleluia. Se ainda tem alguém que está com medo, se alguém ainda está sofrendo alguma síndrome, o Senhor é poderoso para te libertar. O Senhor é poderoso para mudar a sua vida, a sua história. Que mais tem canto e derrécia, daramaia sudamanda canabás. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem algum medo na tua vida, não importa o que é, o Senhor está aqui para te dar livramento. O Senhor está aqui para renovar as tuas forças. Aleluia. Se você tem alguém dentro da tua casa que está com medo, vem aqui à frente como representante da tua casa. Em nome de Jesus nós vamos orar. O Senhor que está neste lugar, Ele vai banir este medo. Ele vai mandar para longe este medo, esta angústia, este aperto no coração. Em nome de Jesus, Deus tem falado pela sua palavra, e nós cremos na palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje o Senhor vai banir este medo da tua casa. O nome do Senhor será honrado, o nome do Senhor será glorificado. Tacaia soramanda ya seremacai. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você tem alguém dentro da tua casa que está com medo,
está passando por síndromes, em nome de Jesus, vem aqui à frente, eu vou orar. Eu creio num Deus que tudo pode, eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que falou conosco aqui nesta noite, através da sua palavra. Em nome de Jesus, nós vamos ordenar, e os muros vão cair por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantos aqui crê que Jesus ainda faz? Aleluia, glória a Deus. Quantos crê que Jesus ainda ouve oração? Aleluia, quantos crê que ainda Jesus faz milagre? Oh, aleluia, levante a sua mão comigo, vamos orar nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, eis aqui, Senhor, estamos na Tua presença, nós invocamos o Teu nome agora, sobre estas vidas que está diante deste altar. Oh Deus bendito e glorioso, nós cremos na Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que vivifica, que fortalece. A Tua palavra, Senhor, que é excelência. Andai que amasse andará manturia. Quebra agora, Senhor, todas as correntes do maligno, em nome de Jesus. Traz libertação a esta pessoa que está sendo impedida através do medo de Te servir, em nome de Jesus Cristo agora, que toda angústia, em nome de Jesus Cristo, que toda angústia, em nome de Jesus Cristo, que toda tristeza profunda, nós ordenamos em nome de Jesus, que saia agora, que cai por terra agora. Oh, Ramassi andacanduri mahai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo mal que foi preparado contra ti não prosperará, diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, envia o Teu anjo nesta casa e derruba todas as barreiras, traz a paz, traz a paz, traz o consolo, em nome de Jesus. Nós ordenamos, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aleluia. Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Deus abençoe irmão Luiz por esta palavra, Deus abençoe sua família. Vamos orar agradecendo ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Quantos estão felizes com Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Pai bendito e glorioso, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, glorificamos o Teu nome pelos Teus grandes feitos sobre as nossas vidas neste lugar. Pai, agora despede a Tua igreja na Tua paz, livra de todo o perigo e todo o mal. Teu servo, irmão Luiz, sua família, continue abençoando na pregação da Tua palavra. Ó Deus bendito, continue, Senhor, libertando vidas para a glória do Teu nome, porquanto nós confiamos em Ti e no Teu grandioso poder. Pai celestial, é a bênção que nós Te pedimos sobre o lar de cada um dos Teus servos neste santuário, em nome de Jesus. Aqueles que estão em sua casa, ó Pai, alcança essas vidas também e glorifica o Teu santo nome, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Salvador, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja em todo o tempo. Quantos dizem?
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.